Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai configurar o Filament num projeto Laravel 11. A gente vai fazer as configurações necessárias e também a gente vai fazer as configurações de traduções, deixando o projeto 100% em português. Então vamos dar uma olhada no projeto e bora pro vídeo. Bom, então a gente vai iniciar um projeto Laravel. Então vou fazer aqui um Laravel New. Eu vou chamar esse projeto de L11-Filament. Não vou iniciar nenhum Starter Kit. Vou deixar o PEST. Não vou inicializar a Git. Vou deixar configurado o SQLite. Agora a gente vai entrar na pasta do projeto, cdl11-filament, e aí a gente vai fazer um composer require filament/filament -w. Com o pacote instalado, agora a gente vai fazer um PHP Artisan filament install --panels. Ele vai pedir um ID aqui do nosso panel, eu vou deixar o admin. Ele vai pedir para a gente dar uma estrela no repositório. Como eu já fiz isso aqui, eu vou dar um não. Então agora a gente tem o nosso projeto configurado. Acessando aqui no browser a URL do nosso projeto, que aqui no caso é a L11-filament.test, a gente cai na tela de Welcome, a nova tela do Laravel 11. Então aqui a gente está rodando uma versão do Laravel 11 3.1 com PHP 8.3.4. E aí, se a gente vem aqui no nosso browser e digita um /admin, agora a gente cai na tela do admin do Filament. Então o nosso painel ele está criado. Eu vou acessar aqui o nosso projeto no PHP Storm e a gente vai acessar o arquivo admin panel provider. Nesse arquivo eu vou colocar um método aqui que é o registration. E agora, se a gente acessar aqui o nosso projeto, vou fazer um reload. Agora a gente tem um link aqui para fazer o cadastro de uma conta. Então eu vou cadastrar uma nova conta aqui. test@example.com, password. E aí a gente vai acessar aqui o nosso painel. Então já estamos com o nosso Filament aqui na versão 3.2.64 configurado. A gente vai criar aqui um resource de teste. E para isso a gente vai usar a nossa model user, que é a model que já vem aqui configurada no projeto. Então eu vou acessar aqui meu terminal e a gente vai fazer um PHP Artisan make filament resource, vai passar o nome da nossa model, que é a user, e vai passar um --generate, que é para ele gerar os campos do nosso formulário e também os campos da nossa tabela baseados na nossa model. Então feito isso, a gente vai acessar aqui de novo o PHP Storm e o arquivo criado é o user resource. Então aqui a gente tem o nosso método do form, também tem o método do table, e nesse form e também na table a gente vai fazer algumas modificações justamente para testar também as mensagens de validação, porque esse projeto vai ser 100% em português. Então a gente vai fazer algumas mudanças aqui no form. Bom, então aqui no form a gente vai ter o campo de name, a gente vai ter o campo de e-mail, aqui a gente vai passar um unique e também a gente vai passar um parâmetro que é o ignore record, e aí a gente vai passar um to para ele para fazer a validação tanto no formulário de criação quanto no formulário de edição. Porque se a gente passa simplesmente só um unique, na hora da edição, ele vai verificar que esse valor existe e ele vai dar uma mensagem de erro.
Então aqui a gente deixa assim. A gente não precisa desse campo aqui. No nosso password, a gente vai fazer algumas mudanças. Primeiro aqui no nosso required, ele só vai ser obrigatório caso a gente esteja no formulário de criação. Então aqui eu vou passar um string operation e aí eu verifico se ele está no formulário de criação. Se sim, ele é obrigatório. Uma outra validação que a gente vai fazer é um dehydrate, que aí a gente vai fazer o seguinte: se o state dele for filled, ou seja, se ele tiver preenchido, aí a gente manda a informação para a base de dados, senão a gente ignora. E aí a gente vai copiar e vamos criar um outro campo que é o password confirmation. Nosso password confirmation ele vai ter um password também. Ele não vai ser required. Na verdade aqui ele vai ser required with. E aí a gente passa o campo do password. Então se o campo do password tiver valor, ele vai ser obrigatório. Ele no caso vai ser sempre dehydrated, porque a gente não precisa mandar ele para a base de dados. Então aqui a gente passa um false. E aqui a gente também precisa no password passar um confirmed, que aí essa função vai verificar se esse campo corresponde, se os dois campos são iguais, né? Então acho que do nosso formulário são essas modificações que a gente precisa fazer. Verificando o resultado aqui no browser, vou fazer um reload. Vejam que agora a gente tem um menu aqui de users, né? Que ele foi criado com base na nossa model. Então esse aqui é o nosso resource de users. Acessando ele aqui, a gente tem uma table, a gente tem o botão aqui de criação, tem também o botão de edição. Então a gente vai verificar aquelas nossas regras agora. Então aqui no name eu vou passar um teste 2. E aí o e-mail eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar o teste @example, que foi o primeiro e-mail que a gente criou, e a gente vai ver se ele passa. No password eu vou digitar password. E aqui eu vou digitar uma outra coisa. A gente vai dar um create. E aí vejam que ele já está dando a mensagem de erro. Então ele diz que o e-mail já existe, né? E também que o password ele não corresponde. Se a gente tivesse deixado vazio, ele também daria um erro falando que esse campo aqui é obrigatório, né? Se o password for presente. Então aqui as validações elas estão acontecendo. A questão é que a gente está tendo a validação aqui em inglês, né? E também todo o nosso projeto ele está em inglês. Então a gente vai começar a fazer as traduções agora. Bom, o primeiro passo é alterar o idioma da aplicação. Então eu vou acessar aqui o meu arquivo .env e aí a gente tem aqui o nosso app locale. E a gente vai trocar de EN para PT _ BR. O nosso fallback aqui, ele continua EN, porque esse atributo, ele vai fazer o seguinte: se ele não identificar um idioma, ele vai usar o idioma que a gente passar aqui. Então nisso aqui a gente não mexe. E o nosso faker locale, a gente também vai deixar PTBR, porque isso aqui quando a gente usa factory e seed, ele também preenche as informações de acordo com esse idioma que a gente definir. Então essa é a configuração que a gente tem que fazer no .env. Atualizando o nosso projeto aqui no browser, a gente pode ver que agora as labels aqui do filament, elas foram colocadas em português. Então se a gente acessar aqui o menu,
passar o mouse aqui nos itens. Também ele trocou, né, de dashboard para painel de controle. Ao invés de create aqui, ele está criar. Os botões também ele mudou, então algumas coisas ele já fez. Mas ainda as validações, elas continuam da mesma forma. Então se a gente testar aqui a validação daquela maneira, né? As validações ainda continuam em inglês. Então, para a gente trocar isso aqui, a gente vai usar um pacote que ele é bem conhecido. Então, eu vou acessar aqui o URL e é um pacote do Lucas, que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você conseguir acessar. Então, você vai acessar essa página. Primeiro, a gente vai fazer a instalação do pacote. Então, eu vou acessar aqui o meu terminal e vou fazer a instalação dele. Em seguida, a gente vai fazer a publicação das traduções. Então eu vou copiar esse código aqui também, eu vou colar ele aqui no meu terminal. Feito isso, a gente vai acessar aqui de novo o PHP Storm e aí aqui ele criou uma pasta chamada lang pt-br e também criou um arquivo aqui pt-br. Dentro desta pasta estão os arquivos de tradução. Então aqui, se a gente olhar, estão todas as informações aqui já traduzidas para português. Mas percebam que aqui a gente tem um traço e aqui a gente tem um underline ou underscore, né? Então o nosso projeto aqui, no caso do Filament, ele não vai conseguir identificar isso aqui. E aí o que a gente precisa fazer? Precisa vir nesse arquivo e também nessa pasta e a gente renomear. Ao invés de traço, a gente colocar aí o underscore. E aqui na pasta a gente fazer a mesma coisa. Então agora, se a gente voltar aqui no nosso projeto e apertar de novo aqui a ação de enviar o formulário, vejam que agora as mensagens, né, estão traduzidas, estão em português. Ainda existem alguns pontos aqui da nossa aplicação que não tem tradução, né? É o caso aqui, por exemplo, do nosso user aqui em cima. A gente também tem as labels aqui, né, dos campos, password, o atributo aqui também está sendo informado como password ou password confirmation. Então são essas traduções que a gente vai dar uma olhada a partir de agora. Acessando aqui o nosso projeto, esse arquivo aqui que ficou na raiz, que é o pt_br, ele vai ser o arquivo usado para a gente fazer as traduções das nossas labels. Então ele já vem aqui com algumas informações e na verdade eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar tudo isso aqui e eu vou remover, porque algumas coisas aqui já vêm pré-definidas aí do pacote, né? E aqui a gente vai trabalhar as traduções, então eu vou começar um arquivo novo. Então é um JSON, então a gente tem que passar chave valor para ele, né? Então aqui eu vou usar um user, que é a chave em inglês, e aí eu vou passar o valor, que seria usuário. Vou fazer isso com name, vou fazer isso com e-mail, a gente não precisa, né? Então vou fazer isso com password e vou fazer isso com password confirmation. Fazendo essa configuração, agora a gente consegue acessar aqui o nosso resource e aí nos métodos, aqui na verdade nos fields, a gente tem um método chamado
translate label. E aí a gente pode passar esse método aqui em cada um dos fields que a gente quer fazer a tradução. Que aqui no caso vai ser password e password confirmation. Agora, se a gente acessar aqui e fizer uma atualização nos campos, vejam que a gente tem um nome, uma senha, e aqui ele não pegou a tradução, ele está ainda com o formato em inglês. Por quê? Porque aqui na verdade ele é case sensitive, então o C ficou maiúsculo. Se a gente passar o C minúsculo, agora sim lá ele tem que pegar. Então aqui já ficou, confirme sua senha. Vejam que ainda falta a gente traduzir aqui a label da nossa model, né? Porque ainda a gente tem aqui user e users. E aí a gente vai acessar aqui a documentação do Filament. Eu vou entrar aqui em Panel Builder, em seguida em Resource, e a gente tem um método aqui que chama getModelLabel, e é esse método aqui que eu vou copiar. A gente vai acessar aqui o nosso User Resource e aqui eu vou colar. A gente vai passar aqui a nossa key, que é User, e agora a gente vai voltar lá. Então aqui eu vou fechar, vou fazer um refresh aqui na página, e aí vejam que agora a gente tem usuário e a gente tem usuários. Testando o formulário aqui novamente, então eu vou colocar um teste example.com, que é o existente, e aí eu vou fazer um password e vou dar aqui um criar. Vejam que aqui a gente tem a mensagem certa, né? O campo do e-mail já está sendo utilizado. Essa mensagem aqui ela ficou um pouco estranha, né? O campo senha de confirmação não confere. E essa aqui também está OK. O campo confirme sua senha é obrigatório quando a senha está presente. Então essa aqui, o que a gente pode fazer? Como a gente tem acesso aos arquivos de tradução, a gente pode arrumar. Então eu vou acessar aqui o meu arquivo de validation e eu vou procurar aqui o confirmed. Veja que aqui a gente tem aquela mensagem, né? Eu tenho um atributo aqui, que no caso é senha, então ficaria o campo senha de confirmação não confere. O que eu vou fazer? Eu vou trocar, né? Vou tirar isso aqui e vou fazer assim, ó, o campo confirmação de atributo não confere. Então se a gente der uma olhada agora, o campo confirmação, faltou um espaço aqui, confirmação de senha não confere. Então assim a mensagem fica um pouco melhor. Acessando aqui o menu de usuários, ainda faltaram algumas traduções, né? Que nem aqui a gente tem um name ainda, um e-mail tudo bem, mas aqui e-mail verified at. A gente também tem outras colunas aqui, né? Que seria created at, updated at. Então faltaram essas traduções. Como é que a gente faz isso? Bom, acessando aqui o nosso User Resource, a gente tem um outro método aqui, que é o table. E aí a gente pode fazer a mesma coisa, né? Para todos os campos que a gente quer fazer a tradução, a gente coloca aqui o nosso translate label. Então aqui a gente vai adicionar translate label, e aí lá no nosso arquivo aqui de traduções a gente vai colocar um e-mail verified at created at,
e um update add. Feito isso, a gente volta aqui na nossa aplicação, vou dar um refresh. Então aqui ele já está atualizado, e os outros dois campos aqui também já com a tradução. O exemplo aqui do meu resource, ele possui poucos campos, né? Então a gente tem uma model aqui relativamente pequena. Então é simples da gente ir lá e adicionar o translate label para cada um dos fields. Mas quando você tem uma model grande, ou até mesmo quando você começa a trabalhar uma série de resources, pode ficar um pouco trabalhoso, né, de você ir lá e colocar o translate label para cada um dos campos, ou até mesmo esquecer algum deles. Tem uma forma aqui que a gente consegue fazer isso de uma forma mais dinâmica. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte: eu vou remover aqui o translate label de todos os lugares que a gente colocou. Então eu vou pegar eles aqui e vou remover. Com isso, a gente também removeu as traduções aqui, né, tanto da nossa table, também quanto do nosso form. E agora a gente vai acessar aqui o nosso admin panel provider, e a gente vai usar um método aqui chamado boot using. Eu vou fazer uma function, e aí a gente vai usar duas classes aqui. Primeiro a classe para fazer o translate label nos elementos do form, que é o field. Os campos do nosso formulário, eles estendem um field. Então a gente vai usar essa classe aqui, e tem um método que chama configure using. Eu vou passar uma function nele. Aqui dentro a gente faz um field, e aí a gente vai fazer um field translate label. Isso aqui vai ser aplicado para os forms. Para a tabela, a gente tem um column. E aí a gente vai usar o mesmo método, configure using. A gente vai fazer a function column. E aí a gente vai passar também um column translate label. Vamos salvar isso aqui. Acessando agora, vejam que a gente tem o mesmo resultado, né? Então as traduções aqui, elas estão acontecendo, tanto do nosso form quanto da nossa table. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar por hoje. Se eu esqueci de alguma coisa, coloca aí nos comentários. Curte o vídeo, comenta, compartilha, que isso aí nos ajuda. Um abraço e até o próximo vídeo.